Então, para começar essa análise de conto de fadas, vamos pegar o Tabela Adormecida, que basicamente é uma história que todo mundo conhece e que por algum motivo é visto como história para criança. Então você dá o seu filho, o filho está apurriando, você coloca ele para assistir o filme e, enfim, é mais alguma coisa para passar o tempo do que algo, digamos assim, para enriquecer sua imaginação ou para a formação do caráter. Porém, essas histórias de conto de fadas, elas são tipo, muito antigas. E, por exemplo, os primeiros relatos da Cinderela são de 5 séculos antes de Cristo. E se a história é contada até hoje, é porque alguma coisa boa ela tem. Então você vê um monte de filme, tem uma propaganda de marketing e é lançado e depois de 10 anos ninguém lembra mais, foi pro brejo, ninguém ouviu falar. E se uma história é contada há pelo menos 2.000 anos, algum efeito ela tem nas pessoas que faz com que ela permaneça viva enquanto uma série de coisas morre. Então pensa 1 milhão de coisas que já foram inventadas, quantas que duraram esse tempo todo. Existe alguma espécie de sintonia com a alma humana, alguma coisa que toca o coração humano de um modo particular, que faz com que essas histórias permaneçam vivas. Se você perguntar pra alguém, o que você acha da Bela Adormecida? A pessoa fala, é uma história bonitinha, tem uma mocinha que dorme, e o príncipe vai resgatar. Ou então se for uma moça lá mais feminista, ela vai criticar, falar que é uma história que a mocinha é salva por um homem, esse tipo de coisa. Porém, são interpretações muito raras, interpretações muito superficiais. Então é como se a história você estivesse patinando no gelo em cima da história. Você só arranha a superfície e pega o nível mais literal da coisa. Só que aqui a gente vai tentar fazer como se fosse uma exploração de petróleo. Vamos colocar a sonda lá embaixo e tentar extrair o que essa história tem de tão especial que vale a pena ser contada até os dias de hoje. Tudo bem? Você já assistiu a Bela Adormecida? Tá bom. Então, vamos lá. Pode passar pra mim a imagem? Então a primeira cena do... Vamos fazer análise de acordo com o filme da Disney, né? Que é o filme mais conhecido, é o filme dos anos 50, 60. Então pra hoje é um pouco antiquado as imagens, mas ainda vale para o nosso propósito. Então a primeira chave de interpretação é: veja a história como se fosse a sua vida sendo contada ali. Então, embora fale, mas eu não sou uma princesa. Tudo bem, mas em algum sentido você é. Então, por que as histórias sempre são focadas em príncipes e princesas? Por alguns motivos. Primeira coisa, um príncipe é alguém que está se preparando para assumir uma grande responsabilidade. Então, algum dia você vai assumir uma responsabilidade, senão agora. Você vai casar, você vai ter filho. Você vai ter que cuidar dos seus pais, você vai ter que cuidar de alguém, você vai ter que cuidar do cachorro, ou você vai ter que cuidar do seu trabalho. Enfim, então todo momento da sua vida é um momento de preparação para assumir grandes responsabilidades. É isso que o príncipe faz. As pessoas um dia vão depender do príncipe. As pessoas um dia vão depender da princesa, porque eles vão virar reis. Então você é o rei da sua vida. Então, enfim, você é, nesse sentido simbólico, você é um príncipe. E ao mesmo tempo você é filho de um rei. E o rei nessas histórias simboliza algum aspecto divino. Então existe alguém maior do que você precisa honrar. Então você pode ver esse aspecto religioso, eu preciso honrar Deus, eu sou filho de Deus. Você pode ver isso com um aspecto familiar, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, eu preciso honrar eles de alguma maneira. Ou você pode ver isso com uma sociedade, você é filho da sociedade, você precisa fazer ela crescer. E, enfim, então, se for para escolher alguma coisa para se relacionar à sua vida, é muito conveniente que seja um príncipe ou uma princesa. Porque não professor de matemática, ou então encanador, são profissões nobres, mas o príncipe ou a princesa quer dizer que você tem que tomar controle dos aspectos da sua vida como se fosse um reino. Então alguma coisa nobre no seu caráter, e essa coisa nobre você tem que fazer crescer. E, enfim, então a imagem inicial desse livro, observa que é um livro dourado, com essas gemas, essas pedras preciosas, e a ideia que passa é que a sua vida é um livro, é uma analogia antiga, né? Então faça uma boa história, e tem que ser um livro de luxo, um livro caro, um livro de ouro. Que quer dizer que a história que está sendo contada ali vale a pena ser lida por alguém. Então chama a atenção. Então o livro tem escrito na capa Sleeping Beauty, né? Bela Adormecida. Então você pode colocar o seu nome, por exemplo, aí, João Marcos ou o que quer que seja. E a história começa, era uma vez um rei e uma rainha que desejavam muito ter uma criança. Enfim, então esse aspecto que você foi muito desejado. Mesmo que você terá sido por acidente ou que ter sido filho planejado, de alguma maneira você foi desejado a partir de um certo momento. Ou por Deus, ou por seus pais, ou por seus avós, ou pela sociedade. De alguma maneira você nasceu para suprir alguma espécie de desejo do mundo. E você tem que saber mais ou menos se situar nesse planeta e descobrir a sua posição. E a criança chamou-se Aurora. Então, por que o seu nome poderia ser Aurora? Aurora é quando tá tudo escuro, estão nas trevas, parece que as coisas não vão dar certo, e de repente o sol nasce. Então, se você se chama Aurora é porque basicamente você nasceu para iluminar a vida dos outros, ou para iluminar o mundo. Pode continuar. E quando a Aurora nasce,
ela é prometida em casamento para um príncipe. Daqui a pouco a gente comenta aí qual é o significado disso. E as pessoas vão dar presentes para a princesa. E descem 3 fadinhas do céu, chamam-se Primavera, Fauna e Flora. E observa que essas fadinhas representam nomes da natureza, não é? Então a ideia, e elas dão presente para a Aurora. Então a ideia é que quando você nasce, a natureza te dá alguns dons para que você possa iluminar a vida dos outros. Então a primavera fala, você vai saber cantar, ou você vai saber ser bonita, mas enfim, você tem afinidade de dons. Você pode ser corajoso, competente, forte. E são presentes, são imerecidos. Você nasceu com isso já. E é isso que está sendo simbolizado por essas fadas. São os dons que a natureza te dá para que você seja capaz de ser a aurora na vida dos outros. Então aí tá a fadinha dando os presentes e de repente existe algum outro aspecto maligno na sua personalidade. Então você vê a presença da Maleficent, da Malévola. E é basicamente enquanto as fadinhas estão dando presente, chega essa Malévola, que é uma bruxa maligna, e lança uma maldição. E ao mesmo tempo que você tem presentes dados pela natureza, existe algum aspecto seu que é um aspecto repulsivo. Quando a Malévola desce, as pessoas se afastam. Então existe algum elemento da sua personalidade que faz com que você não seja tudo o que você poderia ser. Então você é muito preguiçoso, você é muito vaidoso, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que se irrita facilmente, é uma pessoa que é muito presa aos aspectos carnais e assim por diante. Então isso é um elemento que prejudica a sua missão. E é o que a Malévola fala muito bem, você vai crescer bem, mas vai chegar algum ponto da sua vida que você vai dormir. E existe essa ideia de que as pessoas quando chegam lá, ela fala quando a menina tiver 16 anos. Então a adolescência acho que é a época da vida que esses aspectos malignos começam a aparecer com mais intensidade. Então dormir é não fazer o que você deveria fazer. Então esse aspecto sombrio ele domina de alguma maneira que você não é capaz de ser mais aurora nem luz na vida dos outros. Você acaba sendo uma pessoa que dorme, que não faz o que deveria fazer, que não completa a sua missão. E, enfim, e aí você pode associar naquele versinho do Manuel Bandeira que a sua vida, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. E, enfim, a Malévola lança a maldição, a criança vai nascer com graça e beleza, mas em algum ponto da sua vida ela vai dormir e só será acordada por um beijo de amor verdadeiro. Depois a gente comenta. Não, na verdade ela não fala do beijo. Fica faltando uma fadinha para dar o seu presente. E o que a fadinha fala é: eu não posso quebrar o feitiço da Malévola. De algum modo esse feitiço vai acompanhar você a vida inteira. Porém eu posso lhe dar um elemento que vai fazer ele superar. Que é, se você for beijada, um beijo de amor verdadeiro, você desperta. Então a ideia é que, embora a natureza também te dê elementos perversos, ela te dá um presente que faz com que você possa superá-lo. Então nunca esse elemento perverso te domina. Então você sempre tem algum dom escondido ou algum dom aparente que pode fazer com que você reverta a situação. Mesmo que aquele elemento maligno esteja presente na sua personalidade. Enfim, então agora a Aurora cresce, vira uma moça de fato bonita e ela conhece o príncipe. E aqui vale a pena falar sobre príncipe e princesa. Por que você tem esses dois sexos? Historicamente, o aspecto feminino e masculino da personalidade são representados por, enfim, homens e mulheres e têm significados diferentes. Então, o seu aspecto feminino, se seja um homem ou mulher indiferente, é a sua capacidade de agir e de fazer as coisas. Então, por que você chama a natureza de mãe natureza e não de pai natureza? Porque a natureza é o que ela cria, ela dá vida, ela faz as coisas acontecerem. Então, a sua capacidade de agir, de fazer acontecer e de modificar o mundo ao seu redor está associada ao seu aspecto feminino. O aspecto masculino está associado ao logos, é a consciência. Então, é a sua ideia do porquê você está fazendo aquilo e qual é o sentido de missão e quem é você. Então, é o aspecto da ação e o aspecto da consciência. E muitas vezes eles estão separados. Então, a consciência aponta para lá, eu preciso seguir esse caminho, mas a sua ação, usualmente, segue caminhos diferentes. Por isso que você nunca é tudo aquilo que você pode ser. Você não consegue alinhar a ação com consciência. Às vezes estão em sentido opostos, por isso que você fala que está com peso na consciência. É verdade, você está fazendo coisas que vão contra a sua consciência. Às vezes a consciência morre e você começa a agir de alguma maneira. Então até Santo Agostinho falava que se você não age como pensa, vai acabar pensando como age. Então é isso aí. Se você não consegue alinhar a ação com consciência, em algum momento eles vão seguir caminhos opostos. E aí você pode perder um certo sentido da vida. Então o príncipe e a princesa se encontram. Então chega a uma certa idade, sua consciência e sua ação se encontram. E é engraçado que quando eles se encontram, tocam a música. A música mais famosa do filme chama Eu Te Conheci em um Sonho. Então a ideia é que quando você sonha e quando você estabelece um objetivo e você tem uma meta e você quer chegar a algum lugar,
é o momento que finalmente a sua consciência e a sua ação conseguem ficar alinhadas. Só que devido ao feitiço, então eles estão olhando o castelo, observa que os dois estão abraçados e olhando pro horizonte. Então olhar para o horizonte é a imagem clássica de quem está sonhando. Você olha para frente, você olha para o futuro. Você projeta a sua vida lá na frente. E os animais estão perto dele, então os elementos da natureza estão unidos. E tem um castelo lá no fundo. Então essa é a situação ideal. Porém a Aurora carrega consigo a maldição da Malévola. Então existe esse elemento repulsivo seu que faz com que você não haja como você quer. E ela separa a consciência da ação. E aí então a Aurora cai na armadilha da Malévola, ela é levada para o castelo, e ela descobre que é uma princesa, então ela descobre que tem um sentido de missão, e ela dorme. O interessante é que depois que a Aurora dorme, o reino inteiro dorme ao redor. Então as fadinhas chegam, jogam o seu encanto, e todas as pessoas dormem. Os pais dela dormem, os súditos dormem. Então passa a ideia de que se você não faz as coisas que você deveria fazer, isso afeta as outras pessoas de maneira que você não compreende. Então se você dá um mau exemplo, as pessoas ao seu redor também vão seguir um mau exemplo. Então você não sabe o alcance das suas ações. Você pensa, isso vai afetar só a mim, eu não estou fazendo minhas coisas, mas quem vai se ferrar sou eu. Mas tipo, não. As pessoas ao seu redor também vão ser afetadas. Quando você dá um bom exemplo é contagiante, as pessoas ao seu redor pegam. O mau exemplo também é contagiante. Então se você dorme, você não faz o que você deveria fazer, as pessoas ao seu redor vão seguir o seu exemplo de alguma maneira. E todo mundo vai dormir. Enfim, o reino não está funcionando como deveria funcionar. Enfim, e uma vez que a ação está dormindo, só restou a consciência aberta. E a consciência está acordada, mas de alguma maneira a consciência continua presa. Então aqui essa é a imagem do príncipe sendo capturado pelos elementos perversos da Malévola. E ele é levado para um castelo, para uma masmorra. E na masmorra a bruxa fala, olha, consciência, então você perdeu. Então é como aquelas pessoas que falam, não, eu sou uma pessoa horrível, não vai ter mais jeito de fazer nada. Ou então eu não consigo mais mudar, ou então eu sou péssimo e meu futuro é uma droga, uma porcaria, tudo que eu faço é uma porcaria. O que está acontecendo é que você está deixando a sua consciência ser aprisionada pelo seu defeito. Então é exatamente a cena que está mostrando. A Malévola aprisionando a consciência. E ela bota uma posição de hierarquia superior, como se os seus defeitos, de alguma maneira, predominassem acima das suas qualidades. Enfim, de alguma maneira as fadinhas aparecem, então a natureza ainda te ajuda e te dá alguns elementos que fazem você superar os seus males. Então dá para o príncipe duas coisas, a espada da verdade e o escudo da virtude. E vamos lá, por que simboliza a espada? A espada é o símbolo mais antigo da sabedoria. Então tem aquela história do Salomão que trazia a espada para separar a criança, ou quando Cristo fala, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Porque a espada ela é capaz de cortar e dividir. Então quando você divide o bem e o mal, você divide o que você deve fazer do que você não deve fazer. Você divide a justiça da injustiça. Você divide a maldade da misericórdia. Então, o símbolo mais antigo da sabedoria é a espada, porque é aquilo que divide o certo do errado. E quando você começa a criar consciência disso, você começa a criar sabedoria. Essa é a ideia da sabedoria. Você saber ordenar as coisas e colocar hierarquias. E o escudo da virtude está associado à virtude da fortaleza, que é a capacidade de você não desistir. Então, basicamente você vai lá e tenta melhorar como pessoa, e acontece alguma coisa, você cai, ou então você fala besteira, ou então você dorme demais, e você começa a desanimar. Então o que o escudo faz é, ok, você tem que superar esse obstáculo. Então você começa a criar paciência, magnificência, magnanimidade, que são virtudes associadas à fortaleza. Então ao mesmo tempo que você tem que agir, você não pode se deixar abater pelas dificuldades do dia. Então isso que faz o príncipe ter a espada e o escudo. E, enfim, ele recebe um cavalo e vai em direção ao castelo salvar a princesa. E no meio do percurso começam a aparecer vários espinhos. Então, se você algum dia tentou melhorar, viu quão difícil é. E aparecem esses obstáculos na vida, que são os espinhos. Então, enfim, a vida é cheia de espinhos, é um mar de espinhos quase. E a ideia do príncipe com a espada é que ele começa a cortar os espinhos. Então, você precisa ter alguma sabedoria para conseguir percorrer esse caminho. E depois disso ele vai superando os obstáculos e aparece a Malévola. E ela fala, agora tudo bem, você superou esses obstáculos, então você agora vai lutar contra todas as forças do inferno. E a ideia é que ela, enfim, religiosamente você pode ver ela como uma espécie de Satanás. Então essas são as forças do inferno que lutam contra você. Ou então simbolicamente elas transformam em um dragão. E o dragão está associado ao caos na vida, está associado ao seu vício.
Então você deve lembrar do filme do Hobbit, que quando o Bilbo chega pra enfrentar o dragão começa a falar, eu sou muito preguiçoso, aí é um dragão muito vaidoso, é um dragão muito orgulhoso. Então a ideia é que são os seus vícios são simbolizados no dragão. Então aquele dragão do filme do Hobbit simboliza todos os vícios capitais. Ele tá ali encarnado no dragão. E quando a Malévola se transforma em dragão, é isso que ela tá fazendo. Então o dragão representa o seu pior vício, o seu pior obstáculo, ou aliás, o maior obstáculo é aquilo que você tem que vencer em ordem para que você consiga casar a consciência com sua ação. Então você tem que matar o dragão. Você pode pensar como o dragão do caos da sua vida. E ele vai te devorar. E é por isso que nas histórias o dragão sempre guarda o tesouro. Porque se você destruir o dragão, você vai ter acesso ao tesouro. E as fadinhas querem ajudar em algum momento, e elas falam, não, agora é a vez de decidir por si próprio. Então tem alguma hora que a sua natureza vai chegar a um ponto que ela não consegue mais te ajudar. Vai ser a hora de você agir por conta própria. E você criar novas virtudes. Enfim, então tem o momento da luta do dragão com o príncipe. E como todas essas lutas, parece que o príncipe vai morrer em certo momento. E quando parece que ele morreu, na verdade ele volta. Então você tem que morrer. Algum aspecto seu tem que morrer em ordem para que outro cresça. Então chama-se. É uma história meio arquétipica, que é a morte e a ressurreição. Então em algum sentido o príncipe morre para que ele possa ressurgir. E ele mata o dragão com a espada da verdade. E, enfim, então finalmente ele consegue beijar a princesa. E o beijo está muito mais associado à união. Então quando a consciência finalmente beija a vontade e esses dois se unem, finalmente você agora é um bloco de concreto, por assim dizer. Você é a pessoa que deveria ser. Quando você faz aquilo que você precisa fazer. Você tem um sentimento de dever e um sentimento de missão. Então quando finalmente eles se beijam, quer dizer, agora finalmente eu consegui alinhar a minha vontade, a minha ação, o meu agir, com minha consciência e meu sentido de missão na vida. Então é bem simbolizado por esse beijo. E de repente a princesa acorda, então quando os dois se unem, então você agora é uma pessoa viva, de verdade, você não é mais um simulacro de pessoa, uma pessoa pela metade. E enfim, o reino todo acorda, então observa que quando você une as pessoas ao seu redor são afetadas por isso, de alguma maneira. E eles dançam, né? E a dança ainda simboliza a união. E é engraçado que à medida que eles dançam, eles vão subindo no céu. E a ideia é que finalmente quando a consciência casa com a vontade, não há limites. Você pode subir tanto quanto queira. E enfim, o limite é o céu, né? É onde você pode chegar. Que é diferente do calabouço quando você estava preso pela Malévola. Você estava no porão, você estava no subsolo, você estava na escuridão. E quando você dança e chega no céu e o céu é iluminado, quer dizer que lá de cima você tem mais influência, você pode ajudar mais pessoas e você perde os limites. Você não vai saber quão longe você pode chegar.